Amém, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, vamos para mais uma porção aqui de Hebreus. Nós estivemos vendo que Jesus é superior aos profetas, né? Os profetas falaram acerca dele. E a partir do momento que ele veio, inclusive em Apocalipse fala que ele é o espírito da profecia, né? A partir de que ele veio, daí os profetas não falaram mais, né? Ele falou, através do seu povo. E continua, né? Mas as escrituras, elas terminaram em João, na verdade, com o livro de Apocalipse. Depois, os anjos, nós estivemos vendo, e aqui a questão do descendente de Abraão, né? Porque todo o caminho da fé, irmãos, é, todos da fé, todos os herdeiros, né? Eles são filhos de Abraão. Então, nem todo filho de Abraão é filho da promessa, mas os descendentes que são contados, né? Os da promessa, aliás, que são contados como descendentes. Então, são os da fé, os da promessa são os que creem, porque, por exemplo, os judeus são filhos de Abraão, né? Só que nem todos creem, né? Então, são os que creem é que são herdeiros da promessa que foi dada a Abraão. Mas uma coisa muito interessante, irmãos, é que a herança que foi dada a Abraão, que está aqui no capítulo 11, o que é? É a cidade, é a Nova Jerusalém. Então, a gente vê que, é por isso que lá em Hebreus 11 fala, nós vamos depois chegar lá também, tocar nesse assunto, mas lembrar os irmãos, ele fala que ele é estrangeiro e peregrino na terra. E até quando nós vamos peregrinar nessa terra, em terra estranha? Até o final do milênio. Já pensaram nisso? Que a herança, na verdade, é a cidade. Lembra que ele diz? Que ele aguardava a cidade que tinha os fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E aí lá diz que Deus está preparando essa cidade. E essa cidade é a Nova Jerusalém, né? Então, se você vai ver, primeiramente, Abraão lá no Sheol, né? Onde ali ele é o pai, né? Quando estava lá, antes de Cristo vir. E aí você vai ver ali que o judeu chama Abraão de pai, mas ele está no inferno. Ele diz, pai Abraão, né? Pede que Lázaro venha molhar a minha língua, que eu estou nesse tormento. Então, ele viu de longe, ele estava atormentado e Jesus disse que Lázaro estava consolado. Então, ali era o consolo. Por que o consolo? Porque, na verdade, aqueles irmãos que morriam na fé, eles iam para esse lugar, mas eles ficavam junto com Abraão. E se Abraão, que é o pai, estava lá, então, eles estavam aguardando o Redentor que um dia desceria lá, ia tirar eles de lá. Quando Jesus fala acerca do reino, vocês lembram que quem está na mesa lá? Abraão, Isaac e Jacó. Lembra? No reino estarão à mesa Abraão, Isaac e Jacó. Então, esse reino ainda nesse mundo, Abraão também vai estar lá. Ele é sempre a primeira indicação, né, do Senhor, né? Então, o Senhor diz Abraão, Isaac e Jacó. Então, sempre aqui, como nós vimos na semana, a último estudo, que Jesus é o descendente a quem foram feitas as promessas. Quando Deus fez a promessa a Abraão, ele fez a promessa a Abraão e ao seu descendente, né? Então, é o que nós falamos na última vez, que Jesus aqui, ele serve não aos anjos, mas à descendência de Abraão. Então, tudo que o Senhor faz, ele faz pensando nos da fé, né? Como Abraão, os da fé. Agora, no capítulo 3, ele vai passar de Abraão, ele vai passar, e o descendente ele vai passar para Moisés.
Porque, como nós estávamos falando, é uma escala de valores, né, que os judeus têm. Por exemplo, primeiro, vou lembrando os irmãos, primeiro é os profetas, depois é os anjos, depois é Abraão, depois é Moisés, certo? Então, depois é o sumo sacerdote. Então, vamos ver hoje um pouco sobre Moisés e vamos entrar, talvez, no sumo sacerdote também. Então, aqui no capítulo 3, ele vai falar de algo que nós vamos tocar um pouquinho mais para frente, acerca do nosso chamamento aqui. Veja bem. Ele vai dizer o seguinte, no verso 1, capítulo 3, verso 1. Pelo que santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. Então o Senhor Jesus, ele é digno de tanto maior glória do que Moisés, certo? Porque e honra também, porque ele não só ele preparou, mas como está edificando essa casa, né? Então é o próprio Deus, ele é o próprio Deus edificando essa casa. E aí nós já vamos ver em seguida. Vamos só orar ao Senhor, pedir ao Senhor que nos ajude, né? Sempre. Porque eu até hoje estava escrevendo lá aquele material que estou fazendo, esse material que vai falar sobre o Éden até a Nova Jerusalém. Aí nós vamos compartilhar essas coisas. Aí nós estávamos vendo lá na cidade, diz que os que entram na cidade são os que guardam os seus mandamentos, né? Mas aí que nós fomos ver a diferença da lei de Moisés, os mandamentos ali não é a lei de Moisés, né? Ali são os mandamentos do Senhor. E aí nós vamos falar um pouco sobre o Sermão do Monte, mas ali o Sermão do Monte começa com bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino. Então, o que é um pobre de espírito, na verdade? Até quando fala sobre o Sermão do Monte, algumas pessoas dizem, mas a gente não vai conseguir viver aquilo, né? Só lá mesmo, quando o Senhor voltar, só lá no reino. Mas não é verdade, porque o Senhor diz ali no final, se a gente ouvir essas palavras e não praticar, a gente é semelhante a um homem que está edificando a sua casa sobre a areia, né? Mas o que é pobre de espírito? Quando a gente pensa com a mente humana, a gente vai dizer, nossa, mas a gente é tão exaltado em tantas coisas, né? Mas se você pensar que você nasceu de novo, o quanto que você conhece das coisas de Deus, você vai ver que você é pobre e necessitado, entendeu? E o que é o pobre de espírito, na verdade? O pobre de espírito é aquele que diz assim, Senhor, eu não sei nada, eu não posso nada, certo? É como a criança lá, ela não pode nada, né? Então nós, na verdade, Jesus ele diz lá, inclusive na parábola da videira, ele fala assim, sem mim nada podeis fazer. Então essa nós temos que entender. As pessoas às vezes gostam de dizer, não, eu quero fazer as coisas para Deus, eu quero, né? Irmãos, sem mim nada podeis fazer. A vara de si mesmo, ela não pode dar fruto se ela não permanecer na videira. Então, não tem como nós darmos fruto para Deus sem Cristo, né? Querer fazer as coisas para Deus. Quer dizer, nós temos que conhecer o Senhor e as obras que Ele preparou para nós, para a gente andar nelas. Obras é importante, como eu tenho falado. Nós temos que ter obras, né? Obras de fé, obras de amor, essas coisas nós temos que ter, porque não podemos chegar lá sem nenhum tipo de obra. Não para a salvação, mas fomos preparados para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Então, não tem como você viver a vida cristã sem
obras, né? Então é necessário, essas obras são necessárias. E as que ele preparou, e é o que ele tem nos falado. Então nós somos pobres e necessitados, nós somos pobres de espírito, né? Nós precisamos do Senhor. E nesse momento aqui nós precisamos muito do Senhor para nos ajudar a realmente abrir a sua palavra para nós, trazer graça, né? A gente quer tocar o Senhor aqui, né? E isso só é possível pelo Espírito. Nós mesmos não temos, eu não tenho desejo nenhum de passar conhecimento para os irmãos. Conhecimento é uma coisa que se ganha e se perde, né? Mas é porque você ganha, a pessoa estuda. Nossa, estuda, faz 3 faculdades, tem um monte de diploma e um monte de coisa. Morreu, o que aconteceu? Acabou tudo. Então, conhecimento você adquire e você perde. Então, o livro de Eclesiastes fala sobre isso, né? Você veio nu e você volta nu. Quer dizer, não adianta nada. Mas e o Senhor? E a graça do Senhor? E a vida no Senhor? O que você ganha, você nunca perde. Eternamente você não perde, né? Então, isso é precioso para nós entendermos. Senhor, nós te damos sempre muitas graças, Senhor, te bendizemos, porque hoje nós temos essa facilidade de ter as suas escrituras nas nossas mãos, abri-la aqui, Senhor, com os irmãos nessa noite, e também temos a confiança do teu Espírito Santo, Senhor, que está em nós, está conosco. Ele é que o Senhor disse que nos faria lembrar. Nessa noite também eu certeza, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós a tua palavra, a revelação nesse livro tão precioso que é esse livro de Hebreus, Senhor, que fala tanto de ti, Senhor, como o Senhor é superior a todas as coisas. Nós queremos tocar essa tua pessoa nessa noite, Senhor. Senhor, nos ajuda, ó Espírito Santo. O Senhor tem muito prazer de glorificar a pessoa de Cristo, porque é o teu ministério. E é isso que nós esperamos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Entregamos em tuas mãos, Senhor, todas as coisas. Então aqui o escritor de Hebreus, ele vem trazer, porque se vocês veem a importância, né, dessas coisas para um judeu falar que, né, por exemplo, eles não creem em Jesus, vamos imaginar esses que não creem em Jesus, né? Você vai falar que Jesus é maior do que Moisés? Eles não. Eu disse que isso é impossível. Mas Deus está nos falando que Jesus, ele é muito superior a Moisés. E ele vai dizer aqui, uma coisa é simples para nós entendermos. Ele fala assim, verso 5. Moisés, na verdade, ele foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Então aquilo é a realidade? Não, certo? Aquilo não é a realidade. Aquilo o que aconteceu é para que ele desse testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Então, nós vemos que tudo o que Moisés, irmão, Moisés foi quem escreveu, né, o Pentateuco, né? A Bíblia iniciou por Moisés, apesar de, né, o homem ser criado milênios antes de Moisés. Mesmo assim, o Senhor trouxe a ele, né, os detalhes que eram importantes, tanto da criação, como a criação do homem. O que o Senhor quis escrever, irmão, que é importante para nosso ensino, o Senhor escreveu, né? O que a gente não deve é entrar nessas curiosidades, nessas coisas que excedem as escrituras. Por exemplo, o pessoal fala da teoria da lacuna, que eles chamam. Do capítulo 1 de Gênesis 1, entre e o verso 2, Gênesis 1 e o verso 2, existe uma lacuna aí.
certo? Porque eles dizem assim: criou Deus os céus e a terra, certo? Aí diz assim: e a terra era sem forma e vazia, ou se tornou, né, como alguns dizem. Tá? Então aí existe uma lacuna, porque como é que ela se tornou, sendo que Deus tinha criado os céus, criou Deus os céus e a terra, certo? E aí diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Então, como assim que havia trevas e houve essa transformação? Aí vem a tal da teoria da lacuna, que aí coloca um monte de coisa. Na verdade, é uma teoria. Teoria é uma coisa o quê? É uma teoria. Eu falo que é uma teoria, mas não tem base bíblica. Né? Muitas das coisas que são faladas, aí as partes mais primitivas da Terra, e aquelas coisas, e não sei o que, tudo isso. Irmãos, eu falo assim, às vezes quando. Uma vez um irmão chamou a gente, tava eu e o Abílio, ele falou: irmãos, quero mostrar uma coisa para vocês. Aí ele pegou e foi lá e levou uma filmagem que a Terra era plana. A Terra era plana. E aí foi, mostrou. Tá. Tudo bem. Aí nós chegamos no final, não vamos ficar discutindo sobre essas coisas, né? Mas chegamos no final e falou: tá, irmão, vamos dizer que a Terra é plana. Tá? Não vamos entrar nessa discussão. Mas o que isso aplica na nossa vida espiritual? Entende? Então é isso que nós temos que ver. As coisas que vêm para a gente, eu não vou ficar em discussão. A questão é que essas coisas elas vêm, irmão, para a gente se distrair com essas coisas e tirar os nossos olhos da pessoa de Cristo. Esse é o grande problema. Qual é o ponto que Hebreus fala aqui dos que caíram e dos que permaneceram na fé? Ele diz o quê? Olharam firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Então, aqueles em que a fé atuou e foi consumada, foi que olharam firmemente para Jesus. Então, o que nós temos que fazer? Olhar para Jesus, e é isso que o livro de Hebreus faz. Apesar desses, né, todos esses serem pessoas muito importantes, né, em toda a criação e para Deus e no desenvolvimento dessa obra de Deus, todos esses homens, essas pessoas, os profetas, os anjos, tudo isso são coisas muito importantes na criação. Mas o Senhor não quer mostrar isso, ele quer mostrar que o filho é mais importante, tem muito mais honra do que todas essas pessoas. Então, quando Moisés ele escreveu todo aquele Pentateuco, foi muito importante para Deus. Irmãos, versículo por versículo, o Senhor deu a Moisés e Moisés foi escrevendo. Então, ele não escreveu nada mais e não escreveu nada menos. Ele escreveu tudo conforme Deus deu para ele no monte. Ele foi escrevendo, certo? Então ele não quis falar nada mais, nem escrever nada menos. Ele aprendeu do Senhor, né? E é uma coisa interessante que a escrita ali, alguns estudiosos dizem que as primeiras letras elas foram a das tábuas dos 10 mandamentos, as tábuas que Deus colocou ali, e ali está todo o alfabeto. Né? Interessante, né? Deus escreveu naquelas pedras com o dedo de Deus, imagina, né? E Deus deu aquela. E a partir de então, eles falam sobre a escrita. E, e nós vemos que a escritura, né, Moisés ele tinha capacidade para isso, porque ele foi realmente instruído ali no Egito, onde que era o centro de toda do mundo, né? Na questão de conhecimento, ciência, todas essas coisas, né? Então, o Egito nessa época de Moisés ele foi, e o Senhor usou ele, né? Para escrever. Então, o importante, irmão, é que a gente fique com o que está escrito, né? Ficar aí, inclusive lá em Moisés ele escreve isso. Ele fala: as coisas encobertas, lá em Deuteronômio 29, fala assim: as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e os nossos filhos. Já é tanta coisa aqui, né, irmão, para a gente buscar a revelação, e a gente ficar se envolvendo com essas coisas que não traz proveito algum.
É isso que aqui em Hebreus ele fala sobre isso. É bem esse assunto que ele fala aqui. Vamos ler o texto lá no capítulo 13. Olha que legal. O verso 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele já era, né? Aquele que era, que é e que há de vir. Então é o mesmo. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas. Tá vendo? Várias. Doutrinas várias. Como é que tá na sua versão aí? Diversos ensinos. Hã? Diversos ensinos estranhos. Isso. E o que é estranho, irmão? O que é estranho? É estranho. É o que não está na escritura. O que não está na escritura é estranho. Entendeu? É de outra coisa, mas não da escritura. Várias. Então não é uma doutrina, são várias, irmão. E a gente sabe de onde procede essas coisas, na verdade, né? É de Satanás, não tem como não ser, é de Satanás, todas essas coisas. Por isso que Paulo fala que é doutrina de demônio, né? Porque vem, e é interessante que toda doutrina, ela é humanista. Ela leva para o homem, né? E para desviar do Senhor. Essa é a finalidade. Então ele está dizendo aqui, ó, não vos deixeis levar por ensinos, doutrinas várias, quer dizer, que não são do Senhor, e estranha, que não está na Escritura. Porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares, né? Que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocuparam. Tá vendo? Então, ou se envolveram, né? Se preocuparam, se envolveram. Irmãos, e eu digo uma coisa para os irmãos: como o povo gosta dessas coisas, viu? E as pessoas, elas gostam de falar dessas coisas, sabe por quê? Porque chama atenção. Porque quando você fala de Cristo, você não está chamando atenção para você, né? Está chamando atenção para o Senhor, não é? Aí você não chama atenção para você. Mas quando você fala de certas coisas, você chama atenção para você. O Senhor fala isso. O Senhor fala isso lá em João, quando ele fala assim, que você sabe se a pessoa ela é verdadeira ou não. Aquele que fala de si mesmo, ele busca o seu próprio proveito. Mas aquele que fala daquele que o enviou, esse é verdadeiro. Então você fala de quem? Daquele que o enviou, né? Então você está falando de Deus, está falando de Cristo, está falando do Espírito, da obra do Senhor. Então você está levando a glória para ele, não está tomando a glória para si. Mas o povo gosta dessas coisas, por causa da atenção, né? Da glória. Nossa, né? Quantas coisas, e o povo gosta dessas curiosidades, gosta dessas doutrinas várias estranhas, né? Mas, na verdade, bom é que o coração se fortifique com a graça, né? E a gente sabe que a graça é o próprio Senhor. Então, voltando lá em Hebreus 3, então Moisés, ele foi fiel. E é interessante que tudo que Moisés apontou foi para Cristo. Porque Deus cuidou de tudo isso, que ele começasse a mostrar Cristo desde o terceiro verso de Gênesis lá, capítulo 1, certo? Lembra quando Jesus ressuscitou, que ele pegou os discípulos e começou a mostrar tudo o que dele estava escrito? Na lei, Moisés, nos salmos, nos profetas, né? Então, tudo que dele está escrito, irmãos, ali começa, haja luz e houve luz. Quem que é aquilo? É Cristo. Porque essa luz que nós temos aqui foi criada no quarto dia, né? O sol, a lua, as estrelas. Então, ali, quando diz haja luz, houve luz. E João fala sobre isso lá no capítulo 1. Ele disse: e a vida é a luz dos homens. Né? Então, ali ele estava se referindo àquela luz, porque ele está falando da criação. Ele fala: tudo foi criado por ele e para ele. Né? E a vida é a luz dos homens.
e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí você pode ver que, a partir do momento que veio a luz, havia trevas, não havia? Trevas. Aí veio a luz, aí a treva não prevaleceu mais. Aonde vem a luz, a treva não prevalece. É isso que João está falando, né? De Gênesis, ele está citando Gênesis. E Paulo também cita Gênesis lá no capítulo 4, quando ele diz que a nossa experiência com o Senhor, né, é a mesma coisa quando ele disse, haja luz. Era sem forma e vazia. Então é como o homem, né? A terra, nós somos da terra. Então, a gente foi tirado da terra. Então a gente é como a terra, quando sem forma e vazio, né? Não temos vida de Deus. Aí haja luz e houve luz. Aquele que disse das trevas resplandecesse a luz, ele mesmo, e que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso é 2 Coríntios 4, 6. Então aqui ele vai falar assim, irmãos, ó. Ele está dizendo de Moisés, ele foi servo, certo? Sobre Israel, uma coisa interessante. Ele foi fiel àquilo que o Senhor deu para ele, né? Para ele anunciar. Ele foi fiel sobre a Israel, a casa de Deus, né? Que era Israel. Mas ali era uma figura, na verdade. Agora, quando fala de Cristo, aí o verso 5 vai dizer assim: como o Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Porque é verdade, né? A casa de Deus, se você olhar lá, Nova Jerusalém é a casa de Deus, que está sendo edificada, está sendo preparada. Aqui em Hebreus 11 ele fala, Deus estava se preparando o lugar. E Jesus ele fala sobre isso. Né? No capítulo 14 de João ele fala sobre isso. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Se não fosse assim, teria dito. Mas eu vou preparar lugar. E depois eu voltarei para vós mesmos, certo? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele fala de duas coisas importantes. Primeiro, ele precisava preparar a morada dele em nós. Isso ele fala logo em seguida no capítulo 14. Para que daí nós pudéssemos ser a morada dele. Porque a Nova Jerusalém, ela é formada, é uma casa espiritual, mas ela também é física, né? Porque lá é feita de pedras preciosas, de ouro, de prata. Deus é o dono, né, do ouro da prata. Essa casa que ele prometeu lá em Ageu, lembra lá em Ageu? Quando ele fala dessa casa? Os irmãos não se lembram. Vão lá em Ageu, capítulo 2. Olha que interessante. Lembra, Deus mandou o povo, ele mandou o povo restaurar aquela casa. Lembra? É depois de Sofonias ali. Antes de Zacarias. Lembra que o povo começou a panelar suas casas, arrumar suas casas, tudo enquanto a casa de Deus estava derrubada. Certo? Aí Deus vem e fala para eles. Verso 4, capítulo 1, verso 4. Isso aí é no segundo ano do rei Dário, né? Quando Deus mandou o povo subir para edificar a casa. Lembra que eles foram dispersos para a Babilônia, certo? Mas depois eles voltaram, começou Neemias, viu lá tudo derrubado, as portas, as coisas, tudo ele teve lá. Lembra que o povo ficou um restinho de povo lá, Jeremias inclusive ficou lá, né? Um restinho de gente só lá, todo mundo foi levado cativo para a Babilônia. E aí Neemias viu aquilo tudo derrubado, imagina, aquela casa que foi tão gloriosa, né? Mas lembra que Jeremias já tinha dito antes que Deus já não estava mais naquela casa.
Deus já tinha saído. Quando Deus disse Icabode, né? Foi-se a glória de Deus. E eles falavam, não, templo do Senhor, mas só que o Senhor não estava lá mais naquele templo. Mas aquele templo foi o templo que Salomão edificou e que Deus, a glória de Deus veio sobre aquele templo, da qual eles não podiam nem entrar lá por causa da, da, da majestade do Senhor, né? A glória da majestade do Senhor naquele templo de Salomão. Lembra que Davi deixou tudo preparado para ele construir? Só que foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Deus saiu do templo, depois eles foram lá e derrubaram o templo. Destruíram, né? Na verdade. Aí ele chegou lá, tudo queimado, as portas, Neemias andou lá, tudo, imagine tudo aquilo, né? Tudo arrebentado, tudo destruído. E ele começou a chorar, né? Começou a chorar, e o Senhor. Só que daí Daniel viu que os 70 anos da promessa de Deus, que ia ficar cativeiro, se cumpriu. E eles começaram a voltar para Jerusalém e começaram a restaurar o templo. Só que o que aconteceu? O templo, eles não conseguiam, eles deixaram porque eles restauraram o altar, né? Começaram a fazer os sacrifícios, mas os fundamentos estavam lá e ficaram assim, porque eles não tinham condições de edificar aquele templo como o Salomão construiu, né? Só que daí o Senhor veio por Ageu e tratou com eles. E estava dizendo que muita coisa que estava acontecendo com eles era a falta deles estarem edificando a casa. E aí ele diz assim, o verso 3, 1:3 diz assim, ó, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada? Eles, eles foram arrumando as casas deles, né? Na verdade, voltaram para a terra, para Israel, tudo, e eles restauraram o altar, começaram a fazer o sacrifício, mas depois pararam e começaram a arrumar as casas deles, né? Tanto é que se você vê lá em Neemias, Esdras e Neemias, você vai ver que cada um restaurava de frente para sua casa, né? Eles já tinham construído a casa deles, mas Deus chegou aqui e tratou com eles. Disse, ó, vocês estão preocupados com a casa de vocês estão arrumando a casa de vocês, enquanto a minha casa tá derrubada, né? E aí, ele diz no verso 5, ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Tende semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não vos farteis. Bebeis, mas não vos sacieis. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para meter num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa. E dela me deleitarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Então, o Senhor foi e exigiu deles, e eles começaram a restaurar, mas chorando, né? Porque eles não iam conseguir fazer de ouro, tudo como era aquela casa. Mas veja o que o Senhor fala, aqui no capítulo 2. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, fala agora ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e o resto do povo, dizendo, quem há entre vós dos sobreviventes que viu esta casa na sua primeira glória? Então, tinha lá sobreviventes. Quem viu? Em que estado a vedes agora? Não é como nada em vossos olhos? Tá vendo? Então, quem viu a glória daquela primeira clara? Então você vê agora essa casa, é como nada diante dos olhos, porque eu vi aquela glória e agora está dessa maneira. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor queria que eles restaurassem aquele templo.
E aí ele diz, segundo o pacto que fiz convosco quando saísse do Egito. Olha, ele está falando lá de trás, ó, lá de trás, quando saiu do Egito. E o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. Onde está escrito isso, irmãos? Lá em Hebreus 12. Quando ele fala da Nova Jerusalém, ele vem com esse texto logo em seguida. Tá vendo? Então tá ligado ao quê? Tá ligado ao que o senhor está falando aqui. Aquele Hebreus 12 que fala da Nova Jerusalém, lembra? Já chegastes ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, né? Aí ele diz assim: não desprezeis ao que vos fala. Lembra que nós, logo nos primeiros estudos, nós falamos aqui com os irmãos? O Deus que fala, né? Então, aí ele está dizendo aqui, ó. Lá ele vai falar isso. O verso 7 ele diz: abalarei todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, qual é a última casa? É lá Nova Jerusalém, tá vendo? Lá é a última casa. Então Deus diz, ó, por enquanto, nós estamos na figura, façam a casa, né? Porque Deus queria habitar ali entre ele. Eu tenho andado no meio de vocês, eu tenho estado no meio de vocês. O Senhor queria essa casa. Mas ainda ele vivia aquele tipo de barreira, né? Tinha barreira, né? Tinha o Santo dos Santos e ninguém podia entrar lá e aquela coisa toda, né? Que o Senhor, aí quando o Senhor Jesus veio, ele rasgou o véu do santuário. Daí o que que ele falou? Derribai esse santuário, em 3 dias o edificarei. Mas aí ele disse, o que que vai acontecer agora, a partir do momento que esse santuário foi derrubado e que eu o edifiquei? Lembra que ele falou? 3 dias, mas ele falava do santuário do seu corpo. Então ali ele começou a tirar a igreja, irmãos, que é a casa de Deus. Ele começou ali a fazer, a formar a casa de Deus. Então ele viria de novo, certo? Ele veio primeiro em espírito, aí ele veio habitar em nós. Agora ele está preparando uma morada para que nós possamos habitar com ele nessa morada eterna, né? E ele está fazendo essa cidade, irmão. Essa cidade está sendo preparada, ela está no céu ainda. Ela não vai descer antes, ela só vai descer no novo céu e nova terra. Ela não vai descer antes. Antes você não vai ver. Você vai ver a Jerusalém terrena aqui, né? Que é a que nós temos aqui em Israel. Não se preocupe, irmão, vocês vão para lá, nós vamos para lá, viu? Vamos estar com o Senhor, vamos reinar, vamos estar lá em Jerusalém, nós temos que vai chamar lá o Arraial dos Santos, né? O Arraial dos Santos, vai ter um arraial lá, nós vamos estar com o Senhor lá, porque o mundo vai ser governado pelos que reinarão com ele, né? Por isso que é uma importância muito grande na nossa caminhada, irmãos. Nós perseverarmos na fé, caminharmos, né? Na simplicidade, na pureza que há em Cristo, e perseverarmos assim, porque esses são os vencedores, na verdade. Os que não se deixaram vencer pelo mundo, pelo pecado, pelas coisas, entende? Então, a palavra santo é isso, é nós cada vez mais estarmos separados para o Senhor. E o que nós estamos fazendo aqui é nos santificarmos, né? Porque a palavra ela tem essa finalidade de nos santificar, nos purificar, né? Pela lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Então o que nós estamos fazendo aqui é o Senhor ir nos lavando pela palavra, né? E claro, nós temos que acolher essa palavra com mansidão, né? Como o Tiago fala, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas, não somente ouvintes, mas a nossa vida condizendo com aquilo que temos ouvido. Temos.
muitas fraquezas, muitas necessidades, né? Mas quando que o povo não teve? O homem foi criado já fraco, né? Ele foi criado assim, né? Diz que nós somos criados menor do que os anjos. Então, o Senhor sabe, e a igreja que ele mais exalta é a de Filadélfia, lá em Apocalipse, e ele diz: eu sei que vocês têm pouca força, né? Mas têm guardado a minha palavra e não têm negado o meu nome. É isso que nós temos que fazer, irmão. Continuar, né? Caminhando junto, nos exortarmos, caminharmos juntos, estamos nos estimulando uns aos outros, né? Nessa caminhada, e aquele lugar está preparado para nós lá. O Senhor está preparando esse lugar, né? Então, ele vai dizer: a glória dessa última casa será muito maior do que aquela de Salomão. Imagine, né? Não dá nem para notar, não dá nem para ter ideia de como que será essa casa de Deus. Se você olhar lá em Apocalipse 21, e o Senhor, ele é fiel sobre a sua própria casa. E aí que ele diz: a qual casa somos nós, tá vendo? Então ele está preparando. Ele já preparou um lugar que ele veio para morar em nós. Ele fez essa obra na cruz para que fosse possível o Espírito habitar em nós, né? Para que nós fôssemos trabalhados e preparados como uma casa espiritual para sermos aquela cidade, né? Qual que ele está preparando. Mas aqui no capítulo 21, você vai ver o verso 18, ele vai dizer assim: ó, o muro era construído de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro polido, límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, olha aí, ó. O quinto de sardônica, tem cor amarela, tem cor verde, tem cor vermelha, né? Você vai ver um aqui que é ametista, que é azul. Olha só, o sexto sárdio, sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópaso e o décimo jacinto e o duodécimo ametista. Tá vendo? Cada um tem uma cor mais escura, mais clara, né? É azul, outra é vermelho, outra é amarelo, outra é verde, esmeralda, né? Então a gente vê que essa cidade ela será formada de pedras preciosas. Já pensou? Que coisa, hein? Coisa que não dá nem para a gente imaginar, né? Então, voltando lá em Hebreus, no capítulo 3, então, aqui, se a casa somos nós, o Senhor nos chama aqui no capítulo 3, verso 1, a palavra aqui, participantes, no original grego é metocho, quer dizer companheiros, parceiros. Isso quer dizer, a palavra vocação aqui, chamados, né? Chamados para ser companheiro do Senhor nessa edificação. Ele disse: eu edificarei a minha casa. Mas ele não faz nada para edificar a casa de Deus sozinho, sem nós. Tanto é que aqui fala assim: então nós temos que considerar o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, quem é o apóstolo? Você pode ver que está com letra maiúscula aí, né? Na sua também tá? Tá, né? Porque, na verdade, ele é o apóstolo, é o título. O resto dos apóstolos que você vai ver aqui é com letra minúscula, né? Porque fala de ministério, fala de serviço. Mas o apóstolo, quem foi constituído por Deus apóstolo, certo? Ou enviado por Deus, é Jesus. Por isso que lá no Velho Testamento você vai ver se referindo ao Senhor como o anjo do Senhor. Por quê? Porque a palavra anjo quer dizer emissário, enviado, né?
é alguém que foi enviado, e é a mesma palavra apóstolo. Então, por exemplo, João Batista, ele foi chamado aquele que, né, veio adiante do Senhor, ele era chamado de anjo, ángel, né, na verdade lá, né, mostrando que ele era esse enviado, aquele que foi enviado adiante do Senhor para preparar o caminho do Senhor. Então a palavra no geral é ángel, é a mesma coisa que é usado por um anjo também, um anjo, um ser angelical, mas é usado para essa palavra enviado. Então, Jesus é que tem o ministério da parte de Deus que foi enviado, ele é o responsável pela obra de salvação e de edificação da casa de Deus. Então, ele é o apóstolo, ele é o enviado com esses dois aspectos que ele disse. Vamos ver lá em Mateus. Eu acho que Marcos 16, deixa eu ver se Marcos 16 fala melhor do que nós queremos. Não, então vamos para Mateus 28. É. Então você vê que o Senhor tinha autoridade no céu, mas foi dado a ele toda a autoridade na terra. Então tudo o que diz respeito à obra de Deus, agora ela vem por Jesus Cristo. Não tem mais ninguém afora de Cristo, né? Então aí vai dizer aqui no capítulo 28, no verso 18 assim, ó. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: E foi-me dada todo o poder, ou toda a autoridade no céu e na terra. Aí você lembra lá em Marcos que ele diz assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já será condenado, certo? Esse ele fala lá, mas aqui ele fala assim, ó, portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ele é um Senhor presente. Mas é interessante que ele delegou a nós essa incumbência, né? Isso aqui é uma comissão, na verdade. Ele nos comissionou a pregar o evangelho e ensinar. Então, esse é o trabalho apostólico de Cristo, certo? Então, você vai ver que aqui em Efésios, no capítulo 4, Efésios capítulo 4. Então, como é que ele faz isso? De que maneira? Por isso que não é a pessoa querer servir ao Senhor, entendeu? Querer ser isso, querer ser aquilo. Ah, eu vou fazer seminário para ser pastor. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, entendeu? Que eu quero servir a Deus, porque eu quero fazer. Veja o que a palavra fala aqui, ó, para a gente poder entender como é que funcionam as coisas de Deus. Ele diz aqui o seguinte, ó, verso 4, no capítulo 4, verso 4. Há um só corpo. Não tem dois corpos, três corpos. Lembra a igreja que nós vimos lá, né? A qual casa, que é a casa de Deus, ou é o corpo de Cristo, né? A casa é usado como casa, como Pedro também usa a expressão casa. Paulo falou também do edifício de Deus aqui no capítulo 2 aqui, ele fala sobre isso, né? No capítulo 2 aí, ele fala do edifício, né? A qual somos edificados para a morada de Deus no Espírito. Ele fala no capítulo 2 aí, verso 21 20 a 22, diz assim, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Ah, por onde começou a edificação? Por Cristo.
a pedra angular, né? Aí toda a casa é edificada sobre essa pedra. E Paulo usa a palavra fundamento, né? Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Então, aí ele vai dizer aqui no verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, na qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Tá vendo? Então nós somos edificados aqui para a morada de Deus. Então a qual casa somos nós, né? E aí Pedro também usa essa expressão casa. Mas Paulo também usa a expressão corpo de Cristo, né? Porque o corpo são os membros, assim, para a gente poder, são as figuras que são dadas para que a gente poder compreender como que, como que funciona o corpo de Cristo, né? A igreja. Mas aqui no capítulo 4, quando ele fala, há um só corpo, um só espírito, então há uma unidade nas três pessoas pela qual eles estão fazendo uma coisa só, não. Não existe várias obras, né? Não tem como a gente fazer uma obra que o Senhor não está envolvido com aquilo. Só tem uma obra sendo feita, só é um Senhor, só é um corpo, é um espírito. Todos os três comungam numa coisa só, todos estão naquele propósito. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Deus está preparando essa cidade. O Salmo 132 fala também que Jesus está preparando esse lugar para a morada perpétua de Deus, quer dizer, morada eterna, que Deus sempre habitou em tabernáculos, depois habitou em templos, certo? Só que vai ser um lugar para realmente Deus morar eternamente, e lá ele encontrar o lugar do seu descanso. É isso que diz. É lá que Deus vai descansar, como nós vimos lá, né? E ele vai encontrar esse lugar do seu descanso. Lá eu darei descanso, que nós lemos lá em Ageu, né? Ali eu darei descanso para você. Então, realmente, porque o Senhor vai descansar. Olha aqui como ele está dizendo, ó. Como também fosse chamado em uma só esperança da sua vocação, quer dizer, não tem dois chamamentos, três chamamentos, não tem um sendo chamado para uma coisa, outro sendo chamado para outra. Todos nós somos chamados para uma coisa só. E aí ele vai dizer um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Mas a cada um de nós, olha, presta bem atenção nesse ponto aqui, nós somos uma coisa só, que estão sendo feitas, mas a cada um, porque nós também é uma unidade, mas existe uma uma mutualidade, uma diversidade, né? A diversidade de pessoas, né, de pedras nessa edificação, né? Então, aí ele diz: mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo, tá vendo? Então, cada um de nós tem um dom do Senhor, uma graça para você poder funcionar no corpo de Cristo. Para você ajudar o Senhor nessa edificação, para você ser companheiro do Senhor nessa edificação da casa de Deus. E aí ele vai dizer assim, ó, por isso foi dito, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esse texto vem do Salmo 62, que lá, na verdade, ele diz assim, deu homens como dons, como presentes para a igreja. Então aqui ele diz, ora, isto, ele subiu, que é senão também o que desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Agora você vai ver o seguinte. Então tá, ele é o cabeça do corpo da igreja, certo? Então, ele é o apóstolo. Então, como é que ele faz isso funcionar? O apostolado dele. Ele está lá no céu, ele está sentado no trono, certo? Mas o apostolado é dele. Quem é a responsabilidade pelo apóstolo, por esse apostolado? Tanto de trazer a salvação de vidas, quanto trazer a edificação dessas vidas. Não é ele que diz, eu edificarei a minha igreja? Não tem salvação sem o Senhor, é o Senhor que tem que fazer essa obra em nós. É ele que vem pessoalmente a nós e traz essa salvação.
né? Você não, o Senhor não mandou alguém te trazer a salvação. Claro, foi pregado o evangelho, mas é o próprio Senhor que veio a você. E também é o próprio Senhor que te edifica, que te ensina. Lembra? Ele fala: venha, aprende de mim, que eu sou manso, humilde de coração. Então é o próprio Senhor que nos ensina. Então ele é esse apóstolo. Tá, mas como é que ele faz isso então se ele está lá no céu? Aí ele vai falar aqui, ó, versos 11. E ele deu uns como apóstolos, tá vendo como é letra minúscula? Quem é o apóstolo? É ele, tá? Mas só que agora ele é o apóstolo e nele está tudo. Ele é o apóstolo, ele é o mestre, ele é o pastor, ele é o evangelista, ele é o profeta, ele não é o profeta, ele é o profeta, nós vimos lá. Então aqui, irmãos, vai dizer que ele deu uns como apóstolos. Agora ele vai capacitar irmãos, entendeu? Com dons, cada um dá o dom, dá graça, para que aquele irmão possa fazer o quê? Esses são os homens dons, são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tá? O doutor. Agora vai falar, ele deu esses irmãos para a igreja como um presente, tendo em vista o quê? O aperfeiçoamento dos santos, tá vendo? Agora, quem é que está aperfeiçoando? É o Senhor. Através de quem? Através desses homens dons. Para quê? Ó, dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses irmãos não são eles que fazem, olha, não são eles que fazem a obra. Na verdade, eles aperfeiçoam os santos para que os santos possam fazer a obra. Então, na verdade, vamos dizer, eu sou um irmão que faço esse trabalho, né, com os irmãos. Mas quem tem que fazer a obra é vocês, né? A obra que eu faço é aperfeiçoar os irmãos no conhecimento da palavra, nas coisas que eu recebo como medida. Porque eu não sou apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor. Eu sou um desses. É um desses, né? Os irmãos precisam de todos esses dons. A igreja precisa de todos esses irmãos. Então, um irmão só não é suficiente. Se, por exemplo, o meu trabalho é um trabalho apostólico, vocês vão ficar carente de mestre, de pastor, né? Se eu tenho o mais dom de pastor, vocês vão ficar carente de mestre, de profeta, né? Então, aí ele dá uns como, outros como. Então não é uma pessoa que tem todas essas coisas, né? Aqui é outros. Você pode ver aqui outros como e outros ainda. Esse, ó, ele deu uns como apóstolos, eles são uns, não é verdade? E outros como profetas, já são outros. Não são esses uns, já são outros. Tá? E outros como evangelista. Então, esses não são uns e não são os outros que ele tinha falado. Eles são os outros dos outros. E depois também outros como pastor. Então, veja bem, uns são apóstolos, outros são profeta, outros são evangelista e outros são pastores e mestres. Alguns dizem que pastor e mestre tá junto, mas eu, irmão, sinceramente, eu não vejo que é a mesma coisa. Claro que um pastor pode ensinar e um mestre pode pastorear, mas aqui para mim são 5 ministérios. E você vai ver que no tabernáculo, onde tinha aquelas argolas nas tábuas, as tábuas tinham 5 argolas, onde os varões atravessavam para prender as tábuas. É esse significado aqui, né? É isso que une os irmãos, são 5 ministérios. Isso já era mostrado lá como figura, lá no tabernáculo, né? Aquelas tábuas que eram os argolas que passavam os varões, né? Então, aqui fala isso. Aí ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos constantes. Então, se nós não tivermos esse ministério do Senhor nos edificando, a gente fica como menino, entendeu? Aí vem uma doutrina, a gente corre atrás dela, vem outra, a gente corre. Então, esse ministério, como é que o Senhor age? Ele levanta irmãos para que os irmãos aperfeiçoem os santos, entendeu?
para que os santos possam fazer a obra do ministério. Então, o Senhor faz a obra através de homens dons, e esses homens dons fazem a obra para que os santos possam fazer a obra. Então, quando junta, todos trabalham, né? Todos funcionam. Aí você vai ver isso aqui, ó. Ele vai dizer, então, até que cheguemos. Então, é um trabalho do Senhor, até nós chegarmos à unidade, à estatura de homem feito e tal. Aí o verso 15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo ajunto de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Tá vendo? Efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Agora ele voltou para o corpo aqui, para falar do corpo. Então vamos lá. O Senhor é o cabeça, aí ele passa por os membros, esses membros o Senhor vai por junta, por ligaduras e vai e tal, e faz com que o corpo todo funcione para a justa operação de cada parte. Aí você vai ver o Senhor trabalhando, os homens dons trabalhando e os santos trabalhando para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós somos chamados a esse ministério apostólico com o Senhor. Agora tem um segundo lá, que nós vamos deixar para próximo, que é o ministério sumo sacerdotal. Agora nós vamos ver que ele é superior, né? Ele é da ordem de Melquisedeque, ele não é da ordem de Arão, né? E ele é superior, realmente, porque a ordem que ele já exercia, esse serviço ele já fazia antes que o mundo existia. Imagina, né? O Senhor Jesus já exercia esse sacerdócio, né? Esse ministério sacerdotal, que diz respeito a Deus, a adoração, ao serviço a Deus, né? Ao que diz respeito à pessoa de Deus. Não é serviço para Deus, porque o sacerdote ele tem esse ministério ao Senhor e para né, os homens, nós, para o Senhor e depois do Senhor para os homens. Aí sim. Mas que é esse ministério, né? Esse ministério ele continua, por exemplo, aqui como nós estamos falando, que é apostólico, tanto da pregação do evangelho como ensinar as pessoas, edificar o corpo de Cristo, a vida das pessoas. Então, agora esse é o primeiro chamado nosso, para nós sermos companheiros dele nesse ministério. Olha que chamado glorioso, irmãos. De nós ajudarmos o Senhor na edificação da sua casa. Isso é glorioso. E não é só irmãos que são. Não, quando fala aqui, esses irmãos aperfeiçoam os santos, mas quem faz a obra mesmo, quem pega a mão na massa, é os irmãos, é os santos. É os santos que fazem essa obra. Né? Esses irmãos, mais eles, através do Senhor, por isso que é muito importante esse trabalho da obra. O trabalho da obra é muito importante. É muito importante que esses irmãos, porque é assim que o Senhor faz, ele não vai diretamente na igreja. Né? Quando ele trata com as 7 igrejas de Apocalipse, com quem que ele fala? Ao anjo da igreja. Ele não fala que é a igreja. Ele fala ao anjo da igreja, que é os irmãos que são responsáveis por aquelas igrejas. Porque, na verdade, o Senhor sempre trabalha com irmãos, né? Tanto no cuidado com os irmãos, tanto na obra, tudo, ele sempre trabalha. E nisso nós temos que ser fiéis ao Senhor. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. Mas você pode ver que no final daí ele fala às igrejas, né? Mas ele fala o que vencer. Então, se cada um de nós, não é porque às vezes um irmão não trabalha bem que nós vamos todo mundo negligenciar as coisas de Deus, né? Não, cada um de nós, irmão, dará conta de si mesmo. Então, nós temos que caminhar. Mas isso é para mostrar que o Senhor não trabalha sem esses irmãos, não trabalha sem irmãos, né? Para cuidar, para pastorear, para edificar, para ensinar, essas coisas todas. O Senhor sempre tem os irmãos que eles são chamados. O Senhor trabalha dessa maneira, né? Ele vem através dos homens dons e dos homens dons às igrejas. O Senhor não fala assim, não, deixa esse povo aí, porque ele não quer, e eu vou direto falar com os irmãos na igreja.
Não, o Senhor não faz isso. Porque ele decidiu fazer assim, né? De colocar esses irmãos que sejam responsáveis pelas igrejas. Então, esses irmãos vão dar conta, não só pela vida deles, mas pela vida dos irmãos também. Não lembra o mordomo? Mordomo fiel, né? Então, ele, como é que é esse assunto, né? Como é que a gente tem feito com os irmãos? Como que nós temos tratado os irmãos aqui? Temos espancado realmente, que o senhor demora a vir, né? Aproveitado dos irmãos, usando os irmãos, né? Então, está escrito lá, tem os que fazem isso, é verdade. E quando o senhor vier, e ele vai encontrar a pessoa achando assim, como é que ele vai ser contado? Com os infiéis, né? Então, cada um de nós tem que responder ao Senhor. Então, nós vamos deixar para a próxima reunião, irmãos, para falarmos sobre o serviço sacerdotal na casa de Deus, né? Que diz respeito a aquele chamado do Senhor em Hebreus para nós entrarmos no santuário, nos unirmos ao Senhor nesse ministério sumo sacerdotal pela qual nós somos chamados. Então, você hoje já tem o convite da parte do Senhor para ser companheiro dele no ministério apostólico, entende? De pregação do evangelho, da edificação de vidas, né? Como você também, aí nós vamos ver na próxima semana, ou quando o Senhor permitir, de nós falarmos com os irmãos sobre o serviço sacerdotal na casa de Deus. E nós temos um serviço sagrado a ser exercido na casa de Deus. Se lá era uma figura, hoje é a realidade, então nós temos que entender o serviço que nós, como sacerdotes, temos que exercer na casa de Deus. Então temos que aprender isso para fazer com inteligência espiritual, né? Com compreensão espiritual. Amém? Vamos orar. Pai, te damos muitas graças pela tua palavra, Senhor. É precioso, Senhor, nós realmente caminharmos pela tua palavra, guiados pelo teu espírito, Senhor, aonde ir, o que falar. Ó, Senhor, é maravilhoso isso. Muito maravilhoso, Senhor. Eu fico muito feliz com isso, porque a gente revê coisas, aprende coisas, Senhor, e o Senhor nos ensina cada vez que nós nos reunimos. Sempre o Senhor tem uma palavra fresca, sempre é uma água que sai do manancial, Senhor. Não é de cisterna rota, não é de água quente, Senhor, água que fica no sol, é água que vem fresca, Senhor, pelo teu manancial. Glória a teu nome por isso, Senhor. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E nós ficamos felizes, Senhor, que essa água nós podemos beber sempre que desejarmos, porque ela continua jorrando para nós. Glória a teu nome por isso, Senhor. Muito obrigado por essa noite, pelos irmãos, e glória a teu nome por isso. O Senhor deseja muito aqueles irmãos que se assentam aos teus pés para ouvir a tua palavra, Senhor, e tem prazer na tua voz. Queremos dizer que nós temos prazer na tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, somos apenas vasos de barro, mas a excelência do poder é de ti, Senhor. Te damos graça. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus.